Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas madres, reverendíssimos priores, queridos irmãos e irmãs na fé e em Cristo Jesus. Estamos celebrando nesta semana a 8ª semana do tempo comum. Recomeçamos o tempo litúrgico do tempo comum, em que nós escutaremos ricamente na liturgia os ensinamentos de Jesus, pois no Evangelho ele está caminhando para Jerusalém. E este caminho ele quer que nós façamos com ele. Nós estamos hoje no capítulo 10 do Evangelho de São Marcos. Nós estamos fazendo um caminho com Jesus para Jerusalém. Mas nós celebramos também aqui, de modo especial, a 8ª de Pentecostes. O mistério que é estendido ao longo de 8 dias, culminando no próximo domingo com a festa solene da comunidade, da família de amor que é a Trindade. Mas também hoje fazemos memória de São Beda, o Venerável, pai da historiografia inglesa e também da erudição. Monge beneditino que foi aclamado por Leão XIII como doutor da Igreja pela sua contribuição teológica. E as suas homilias inspiraram o Papa Francisco a encontrar o seu lema petrino. Olhou, viu e teve compaixão, fazendo referência a Jesus diante de Mateus, o cobrador de impostos. Fazemos memória também de São Gregório VII, também monge beneditino, que foi Hildebrando, monge Hildebrando, que foi um papa das grandes reformas litúrgicas e da disciplina da Igreja. Ele que acentua o celibato sacerdotal. Gregório VII. E para vocês, de modo especial, Santa Maria Madalena de Paz, monja carmelita do século XVI, mística. Mas o Evangelho e a liturgia de hoje, a liturgia da palavra, nos reintroduz no caminho da fé para Jerusalém, sempre nesta volta, quando nós nos perdemos. Jesus sempre quer nos reintroduzir no caminho para Jerusalém. Não mais o templo estabilizado em Israel, mas este caminho para Jerusalém celeste.
E como é um tempo verde, um tempo litúrgico significativo, é o tempo do crescimento na fé. E para crescermos na fé, é preciso abandonar, ao longo deste caminho que fazemos com o Senhor, muitas coisas, muitos dos nossos apegos. Na primeira leitura do livro do Eclesiástico, um livro que compõe a Sapiência de Israel, um dos 7 livros, que contém 50 capítulos e que foi escrito no 2º século antes de Cristo. Escrito por um autor chamado Jesus ben Sirac. Não Jesus de Nazaré, outro Jesus que também levava o mesmo nome. Por isso que este livro do Eclesiástico também, em algumas traduções bíblicas, será chamado de Sirácida ou Ben Sirac, porque faz menção ao autor deste livro, que é um livro sapiencial, além do livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Sabedoria, é o 7º. O mais extenso, é o livro o mais extenso da sabedoria popular, porque o maior mesmo é os Salmos. Mas o livro do Eclesiástico traz para nós a sabedoria comum, a sabedoria popular. Aquilo que muitas vezes nós achamos que é frase de para-choque de caminhão, é da Bíblia, está lá no livro do Eclesiástico. O livro que nos ensina a viver a vida na presença de Deus de modo simples. Ou como dizia Santa Teresa, entre as panelas, cultivando o amor e a devoção a nosso Senhor na vida ordinária, na vida comum. E este livro, na primeira leitura que nós escutamos, o autor tem uma preocupação de ressaltar a espiritualidade e a tradição religiosa judaica, porque ela estava se perdendo em meio às fantasias, incitações, entusiasmos da cultura helênica, que invade Roma e domina a cultura ocidental no século IV. Nós estamos aqui no século II. Lembremos que a contagem antes de Jesus é decrescente. Desde o século XIX, do tempo de Abraão, 18, 17, 16, 15, quarto, terceiro, segundo, primeiro, chegamos em Jesus. E a partir de Jesus é crescente. Século I, segundo, terceiro, século XXI, século que estamos. Decrescente, crescente. Então, do século IV, com a invasão dos gregos, a cultura romana e também o judaísmo é englobado, é envolvido, é dominado. E aí, com a grande preocupação do sábio de Israel de reeducar o povo na fé, porque o povo estava se perdendo em meio às idolatrias, sugeridas pela cultura helênica. Nós vamos encontrar no primeiro texto, da primeira leitura, esta acentuação. O vigor que o autor quer trazer novamente para a religião judaica, ressaltando a sua importância sapiencial e histórica, ressaltando a sua importância cultural e religiosa. E aí o autor tem a preocupação de colocar o homem no seu devido lugar e de ressaltar a primazia de Deus na vida humana. E esta primazia da vida humana, na vida humana de Deus, se dá sobretudo na liturgia, no culto, na celebração. O autor quer enfatizar que a vida do seguidor de Jesus, a vida do seguidor de Deus, daquele que optou por seguir a fé judaica, ela tem tudo a ver com aquilo que ele reza. A vida humana, a vida do cotidiano, não está separada, desassociada da celebração, do culto. Nós vivemos aquilo que nós celebramos, o mistério. Se eu não vivo ou se eu não me esforço para viver aquilo que eu celebro, é porque ainda eu estou celebrando um mito, uma lenda, um tema
Já dizia isso outro dia. O sinal de que nós estamos, de fato, celebrando bem a liturgia é que eu me deixo tocar e influenciar por ela. Não adianta apenas achar o discurso do padre ou a homilia bonita ou feia, se ela não toca na minha vida concreta. Não adianta achar que o outro fala bonito e por isso fica. Ela precisa tocar necessariamente nas áreas da minha vida. A preocupação do autor na primeira leitura era essa. O povo que vivia na fantasia das festas pagãs. O povo que era envolvido pela influência grega tinha se esquecido de Deus, mas todo sábado estava lá, levantando as mãos, virando os olhos e pulando. Mas esquecendo que aquilo atingia a vida concreta, o ordinário. Porque celebrar a liturgia é comprometer-se com Deus. É renovar a nossa aliança e o nosso voto. É dizer, Senhor, mais um dia eu estou aqui para renovar a minha aliança contigo. E como cada dia basta o seu cuidado, hoje eu vou me comprometer de estar atento ao que o Senhor me ensina, para ser neste dia também uma extensão tua no mundo, na minha comunidade. A liturgia nos compromete. Não é apenas uma ocasião daqueles que não têm o que fazer. A liturgia não é apenas um alento. A liturgia não é uma diversão. A liturgia não é um lazer. Mas é o lugar do encontro do divino com o humano, e onde o humano se despoja para se comprometer com o divino. É a renovação dos votos, é a renovação das promessas batismais. Cada liturgia, cada celebração é um novo passo que eu dou, um comprometimento com o Senhor. E depois que eu sair daqui, que eu me alimentar desta palavra e desta Eucaristia, dos sacramentos, a minha vida precisa ser atingida de tal forma que no meu trabalho e na minha família ela vai influenciar. No mundo digital, com tantos influencers, a gente precisa recordar que o maior influenciador deve ser o Cristo. Não adianta, o Senhor não nos convoca a sermos somente bons. É preciso sermos virtuosos. O Senhor nos chama a atenção não para que sejamos apenas bons, para que façamos bom ou bem todas as coisas, mas que também sejamos numa vida de conversão interiormente convertida numa vida virtuosa. E aí este segmento, este caminho que nós fazemos de adesão ao Senhor a partir da liturgia, toca todos os aspectos da nossa vida. Por isso que Jesus no Evangelho vai ressaltar isso. Ontem, a liturgia da palavra foi substituída pela celebração da Maria, Mãe de Deus, da igreja, mas o Evangelho do dia de ontem era o Evangelho do homem rico, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Mateus, no capítulo 19, vai dizer que aquele homem que Marcos fala era um jovem rico. Lucas vai dizer que aquele jovem rico era um homem de influência na sociedade. E Marcos vai dizer simplesmente que ele era um homem rico. Cada um deles tem uma catequese para nós. O jovem rico de Mateus era para nos dizer que a nossa juventude também vai passar. Que no auge da juventude, nós também podemos nos perder. Quando nós achamos que podemos aproveitar a nossa juventude da melhor forma possível, distante de Deus, nós nos enganamos. Era o vazio que aquele jovem tinha no coração quando procurou Jesus. Não basta cumprir apenas os mandamentos, não basta ser apenas bom, é preciso também ser virtuoso. Vai tu mesmo, não manda os teus empregados não, porque você tem muito dinheiro e pode pagar para que os teus empregados vá servir os outros, mas vai tu mesmo servir aqueles que eu estou mandando servir.
com as tuas mãos. O Senhor não quer apenas o que nós temos, mas Ele quer também a nossa disponibilidade em segui-lo. E aí Lucas, no capítulo 18, ressaltando que este jovem é um homem de influência. A nossa influência, o nosso nome, os nossos status também passa. É a importância que o Evangelho está nos falando nesse ponto. Tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo de influência que nós temos, seja nas mídias sociais, seja no cotidiano, tudo isso vai passar. Mas o que deve permanecer? A boa influência não para mim, mas para Deus. E aí nós caímos no mal do autorreferencialismo, do ensimesmamento. Quando eu me coloco no centro e quando eu desejo ser eu mesmo o centro das atenções. O perigo também está aí. E Marcos ainda vai dizer que este era um homem. Um homem por quê? Porque toca toda a humanidade. O Evangelho está falando de nós, dos nossos apegos que ainda nos impedem de seguir Jesus. E aí Jesus, no Evangelho de hoje, Pedro, preocupado como sempre, vai pedir a Jesus: meu Deus do céu, o que será de nós? Senhor, nós vamos deixar tudo, é o jeito para te seguir. E aí o Evangelho começa assim: nós vamos deixar tudo para te seguir. Jesus vai dizer o quê? Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, minha mão é grande, vocês vão saber quantas coisas Jesus está falando. Casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos. Quantas coisas? Pois bem, 7 na Bíblia significa tudo, plenitude. Os nossos apegos, seja eles quais forem. E aí Jesus na segunda vez diz: quem deixa tudo isso por causa de mim do Evangelho receberá 100 vezes mais. Durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Vixe Maria, faltou alguma coisa. O que faltou? O Pai. Quem é capaz de deixar tudo por Jesus, este é o verdadeiro filho do Pai do alto. Não receberá apenas um pai terreno como recompensa, porque isso é pouco para nós. Nós seremos reconhecidos como os verdadeiros filhos do Pai do céu. Por isso Jesus disse: e muito com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Jesus vai dizer que o Pai é a vida eterna. O Pai é a fonte da eternidade. Receberá a vida eterna, ou seja, o Pai como o verdadeiro Pai. Quando nós somos capazes de deixar e de abandonar aquilo que nos impede de caminhar para Jerusalém, nós seremos reconhecidos como os verdadeiros filhos do Pai. Nós seremos reconhecidos como irmãos uns dos outros, porque eu fui capaz de deixar o meu mundo mesquinho, o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha prepotência para servir os irmãos, que são meus irmãos. E eu só posso chamar Deus de Pai nosso se eu considerar os outros meus irmãos. Se eu os rejeito como os meus irmãos, eu não tenho a moral e a capacidade de dizer Pai nosso. Por isso que Jesus ressalta esta importância do serviço. Não é um texto apenas vocacional para religiosos. Eu saí de casa, deixei meu carro, meu cachorro, meu periquito, minha mãe, meu pai e vim para o convento. Também toca a nossa existência, mas muitas vezes nós ainda carregamos para o convento muitos dos nossos apegos. E aí Jesus nos chama a atenção para a exclusividade dele. Ele é o absoluto. Ele tem a primazia. E aí a riqueza não é apenas uma posse de bens materiais. A riqueza é boa, porque nós temos muitas riquezas na vida. Os nossos pais, a nossa saúde, as nossas amizades, os nossos bens, as nossas diversões, a nossa comunitariedade, tudo isso é riqueza. E é boa. Tudo que nós temos na vida que nos leva e que nos impele para Deus é boa, é bom. Mas essas coisas podem também nos atrapalhar.
Quando na comunidade religiosa, o meu apego excessivo a algum irmão ou alguma irmã me faz esquecer da minha vocação, me tira até o ânimo de rezar. Jesus está falando disso também. Quantos pais e mães impedem os seus filhos de seguir uma vocação religiosa, porque ainda estão apegados a eles? Pai e mãe, os filhos não são de vocês. Os filhos são de Deus. Vocês têm a obrigação de educá-los na fé e de encaminhá-los para Deus. No dia e no momento em que vocês se apegarem a eles e os impedirem de caminhar para Deus, vocês estarão comprando briga com Deus. Porque vocês estarão se apropriando de algo que não é de vocês. O Evangelho nos chama muita atenção para a forma como nós estamos caminhando para Jerusalém. Porque muitas das nossas bugigangas, malas pesadas que nós carregamos no interior do coração, podem nos impedir de fazer este caminho. Podem nos cansar. E olha que cansa. O apego excessivo aos bens, à riqueza, ao poder, ao sexo, às pessoas, ao nome, à estética, meu Deus do céu. A vaidade que se sobrepõe na sociedade odierna, contemporânea. São pecados gravíssimos que nos impedem de caminhar para o Senhor. Não é possível fazer uma comunhão de apego a essas coisas e de servir ao Senhor. Por quê? Primeira leitura. Nós vivemos e devemos viver aquilo que nós celebramos. E o que nós celebramos? O desapego de Jesus à sua divindade a se fazer um de nós. Nós celebramos a doação do altar na Eucaristia. E esta doação, ela é estendida na vida de cada um daqueles que celebra. Porque se eu ainda não sou assim, ou estou caminhando assim, é sinônimo de que eu não estou celebrando ainda o mistério. Ele ainda não me alcançou e tocou. Eu estou celebrando um mito, coisa do passado, que vem e que vai. No Evangelho, na liturgia de hoje, o Senhor nos chama a atenção para o desapego, até da própria vida. E quando é que nós nos desapegamos dessa forma? Até da própria vida e daquilo que nós carregamos com ela? Quando nós experimentamos aquilo que São Beda, Santa Maria Madalena, São Gregório VII e tantos outros santos experimentaram. Uma vida de santidade entregue pela causa do Evangelho. Mas isso será fácil? Foi fácil para eles? Com perseguições. Olha que alento que Jesus nos dá. Com perseguições. Perseguições até dos nossos. Perseguição até os de dentro da nossa casa. Que dirão para nós que é bobagem ir à igreja ou rezar tanto. Que para que ser coruja de igreja ou beata de igreja? Se isso não influencia na sociedade, não dá dinheiro, porque tempo é dinheiro e para a igreja é perder tempo. Porque o mundo está um caos, que adianta continuar rezando para um Deus que parece estar surdo e mudo, a sociedade está de pontapé. Mas é esta sociedade que rejeita o Evangelho. E nós estamos aqui com a missão de reverter isso. De que com a força da oração, joelhos dobrados, rosário na mão, meditação da palavra de Deus, reverter a ordem do mundo, para que ele acredite, para que ele se converta, para que ele abrace a única causa que vale a pena nesta vida, o Evangelho de nosso Senhor. Porque é palavra do Senhor, é palavra da salvação. Para onde é que nós vamos, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Que a liturgia de hoje nos console, nos ajude a caminhar, nos coloque para frente
e nos ajude a abandonar tudo aquilo que nos atrapalha. A samaritana deixou de lado o seu cântaro. Levi deixou a sua banquinha de impostos. Pedro, Tiago, João e André deixaram a barca, as redes e o pai. Zaqueu deixou a coleteria de impostos, deixou aquilo que lhe trazia mais prazer. A pecadora deixou o seu perfume de alabastro, caríssimo. Eles deixaram alguma coisa para seguir o Senhor. O que eu hoje, no dia de hoje, preciso ainda me trabalhar? Qual que é o sentimento? Qual que é o apego sentimental, material, pessoal, institucional, de posses, de títulos, de status que eu preciso abandonar? Não é possível fazer um caminho com o Senhor sem passar por este mundo que passa abraçando o que não passa. Tudo na vida passa, tudo passará. É preciso caminhar por entre essas coisas que passam, não rejeitando, não diabolizando tudo, mas no discernimento do Espírito. Olha a precisão do Espírito. Nós precisamos dele, porque senão nós somos sem juízo. Nós somos perturbados. É o Espírito que põe ordem na casa. Nós precisamos dele para poder olhar para a nossa vidinha e olhar quais são as casas de aranha que existem nesta casa do coração que é preciso tirar, que atrapalha a boa estadia do Espírito em nós. Que ele nos ajude no dia de hoje, por intercessão de São Gregório, de São Beda, o venerável. Venerável não porque ele ostentou o título que carregava, mas porque ele levou a sério a sua vida de santidade. Quando nós fazemos isso, nós somos veneráveis pelos anjos. Nós somos venerados pelos anjos, que nos veneram como deuses, mesmo não sendo deuses. E por intercessão também de Santa Maria Madalena, ela que entregou a sua vida sem mesquinhez, mas com toda a devoção do coração, ela se colocou a serviço do Evangelho, em oração dia e noite, para que o mundo reconhecesse que só Cristo e seu Evangelho valem a pena ser buscados nesta vida. Porque o resto passa. O resto passará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.